as máquinas, vamos entrar então na parte do comentário que prometi para vocês, comentário teológico. Nós estamos, para quem está no Tweetcast, na rádio Meta Butiá, uma rádio web, e para quem está no YouTube, nós estamos na rádio Meta Web de Butiá, da região carbonífera, uma rádio nova, um lançamento novo, que o pessoal está investindo e desenvolvendo aqui nessa região. E nosso ministério acompanha o desenvolvimento tecnológico, a informática, todo o processo de desenvolvimento humano, social. Nós procuramos participar e estar atentos às inovações. Hoje o comentário é sobre Deus. Você conhece Deus? Você tem alguma experiência com Deus? Tem algum conhecimento sobre o Deus Altíssimo que a Bíblia fala? Teologicamente, nós tratamos como atributos de Deus para relacionarmos esse conhecimento, para criarmos uma perspectiva sobre quem é Deus. Por meio da palavra da Bíblia Sagrada, reconhecida e aprovada por estudiosos do mundo todo, Deus tem a bondade de nos transmitir as informações necessárias para a vida, para a humanidade criada. Ele nos revelou a sua natureza, a sua essência, essencial para a nossa redenção, adoração e comunhão. Nas Escrituras encontramos suas características qualitativas e quantitativas, próprias da sua glória, da sua gloriosa eternidade e poder. Temos então os atributos de Deus, e os atributos se dividem em dois: atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são a autoexistência. Deus não depende de nada para existir. Em João 5,26 nos diz assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Único. Deus é único. Não existe ninguém igual a Deus. Só um Deus existe. Não existe outro Deus. Em Deuteronômio 6,4, da tradução revista e atualizada do João Ferreira de Almeida, nos diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Imutabilidade, outro atributo. Não há mudanças em seu ser e em seus planos. Deus não muda. Tiago, capítulo 1, versículo 17, nos diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendem do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é imutável, Ele sabe das coisas, Ele não muda, Ele tem autoridade, autoexistência, é eterno. Depois vem o atributo eternidade, não tem início e nem fim. Isso é muito importante as pessoas que querem servir a Deus, participar de uma igreja, saber com quem que elas estão se relacionando, a quem elas estão buscando. Ou serão escravos de pastores, de costumes, de ministérios, de autoridades, de pessoas muitas vezes espertas. Eternidade, não tem início nem fim, Ele criou tudo e nós não temos exemplo para dar, pois só Ele é eterno. Nós não temos nenhuma comparação, nenhuma forma de apresentarmos um exemplo igual. Só existe Ele.
só existe essa eternidade que é Ele, e Ele a pode conceder aos que quiserem compartilhar desta natureza. Primeira carta de João 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou em nós e temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada em Jesus Cristo. Onipotência, onisciência e onipresença. Esses três eu já juntei aqui porque as pessoas têm escutado muito isso, não sabem o que é muitas vezes, mas elas já têm escutado alguma vez esses três atributos. Onipresença, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciência, Ele sabe de todas as coisas, ninguém esconde nada dele. E onipotência, Ele tem todo o poder. Não existe poder acima dele ou fora dele. Depois temos o atributo da perfeito. União de todas as qualidades. Deus é perfeito. Nele está a união de todas as qualidades. E espírito. É um dos atributos de Deus, é o Espírito. Não tem corpo material, não depende da matéria ou força externa. Ele tem tudo o que precisa. A natureza espiritual, ela é onipotente, onisciente e onipresente. Depois entramos então nos assuntos que nos falam sobre os atributos comunicáveis ou morais. Nós podemos atribuir a morais ou comunicáveis. Os atributos comunicáveis revelam a sua natureza como pessoa moral, consciente, inteligente e livre. Nos atributos morais, nós temos a sabedoria, ele conhece tudo, e o começo das coisas e os seus fins. Deus sabe todas as coisas. Esses atributos morais e comunicáveis, ele compartilha com o ser humano, com aqueles que o buscam. Os atributos incomunicáveis só pertencem a ele em particular. Sabedoria. Bom, Jó nos diz em 12:13, com Deus está a sabedoria e a força, ele tem conselho e entendimento. Tiago 1:5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e se lhe há concedida. Outro atributo moral ou comunicável, santidade. Padrão a ser imitado. Isso é um padrão a ser imitado, a santidade. A santidade, ele é isento do pecado. Deus não peca. É isento de imperfeição e ele é perfeitamente justo. Em Levíticos 11:44 nos diz assim: eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum exame, enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Outro atributo comunicável, amor. Seu amor é imanente. Por seu amor entende-se a sua presença difundida.
Deus está em todos os lugares e o seu amor está ali presente. E isto também é comunicável e ele divide. São valores morais da criatura. 1 João 4,8 nos diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Depois, justiça. Justiça é um padrão ético e moral para nós humanos. Em Levíticos 19,15 nos diz assim: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Vejam que é um padrão ético-moral, tanto do amor como da justiça. Aquele que não ama não conhece a Deus. E aqui ele diz: não farás injustiça no juízo, que são sinônimos, semelhanças. Levíticos 19:36 também nos relata, mesmo capítulo 15, não 19, versículo 36, perdão: balanças justas, pesos justos, efa justo e justo tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Depois deste vem fidelidade. Conhece-se por fidelidade nos momentos de adversidade. Nós conhecemos a fidelidade. Nós aprendemos o que é fidelidade. Nós conhecemos o que é fidelidade entre nós. E com Deus também. Deus é fiel. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? A prova cabal é dada por seu filho. A prova da fidelidade foi dada por seu filho na cruz. Nós temos então aqui a revelação dos atributos de Deus, um pouco de conhecimento sobre o nosso Deus, porque o nosso trabalho aqui na rádio vai se desenvolver sobre o ministério da igreja, o ministério, a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e ela nos dá esse Deus que nós precisamos conhecer um pouco, saber um pouco sobre ele. E temos nele os atributos incomunicáveis que são particulares dele, e os atributos comunicáveis ou morais que ele divide conosco, as suas criaturas, os seus filhos, e aqueles que o buscam e têm fé por toda a eternidade. Ele tem esse projeto. Nós vamos encerrar aqui o Tweetcast online e também essa transmissão aqui do YouTube. Vamos escutar umas músicas aqui na rádio, porque o nosso programa ainda tem um pouco de tempo a percorrer, e logo em seguida voltamos com mais um comentário sobre teologia. Aqui quem vos fala, pastor João Delfino. Escutem sempre esse programa, nos acompanhem, que vocês terão capacidade, uma formação teológica, um conhecimento sobre a teologia para uma vida melhor, para uma vida na graça de Deus, para uma vida na igreja, para uma vida com a família, para poder ter essa comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Vocês precisam saber, ter um pouco de conhecimento para chegar a essa comunhão, saber como se portar na sua presença, o que está relacionado entre ele, a igreja e o ser humano, e assim por diante. No andar dos programas, nós estaremos colocando conhecimentos sobre esse assunto. Paramos aqui então por um pouco, entrando novamente nos trabalhos. Vamos postar aqui e salvar no Tweetcast também. A Rádio Meta é um trabalho novo aqui em Butiá, e nós estamos entrando. Pode botar no ar aí a rádio. Eu já liguei aqui
os aparelhos, nós estamos entrando com eles, Rádio Meta, Butiá, Rio Grande do Sul. Agora estamos aqui entrando com 3 partes, a Rádio Meta Web, o Tweetcast, João Vieira, ou Teólogo Vieira, digite aí que você vai encontrar, e para o YouTube, Pastor João Delfino, teólogo, aqui da região carbonífera do Rio Grande do Sul. Estamos entrando na segunda parte, estamos trabalhando, como eu já disse, numa rádio nova, fazendo força para que a tecnologia informática chegue à nossa população e dê maior qualidade de vida, dê um sucesso maior na área tanto de produção como de bem-estar do ser humano. A segunda parte da mensagem é a mensagem de Deus. Nós falamos sobre os atributos incomunicáveis e os comunicáveis, os atributos de Deus, o que nós aprendemos de Deus nas Escrituras Sagradas. E agora vamos falar um pouco sobre a mensagem, aquele conteúdo que ele deixou ali, a Bíblia Sagrada, a forma de interpretar. As pessoas muitas vezes ficam idolatrando a didática de Deus e as suas formas de chegar até o homem para ensinar. Idolatria às igrejas, às genealogias, às organizações, às regras e técnicas sacerdotais, aos costumes, à lei, à sabedoria do bem alcançado e às vitórias. Então existe muita idolatria. Existe muito desvio do pensamento humano para as coisas materiais. Deus começou a ensinar logo que a criatura se desviou do caminho da vida. Também se manifestou a Abraão e lhe concedeu bênçãos e descendência, promessas e riquezas, mas isso tudo foi e é para o ensino dos humanos em geral, para toda a humanidade. Não tem privilégio nenhum ser descendente de Abraão, diz a Escritura, que quem mais receber, a este será mais cobrado, conforme as medidas que receber. Ser descendente de Abraão é uma bênção, por ser membro de uma igreja é uma bênção, e é incalculável, é uma honra. Mas o Espírito Santo diz, escute o que o Espírito diz às igrejas, a Escritura e tudo o que está de acordo com ela, e não escute o que diz a igreja. Diz, escute o que o Espírito, o que Deus diz. A pregação pode ser falha, o obreiro pode ser errado, as regras e normas podem estar fora do padrão de Deus, a igreja também é uma mediadora, uma forma didática de alcançar e ensinar os homens para o conhecimento da verdade. Isso aqui é um conhecimento de pós-graduação, é um conhecimento elevado, e se faz necessário fazer esse trabalho de extensão. Vocês que são aqui da região carbonífera, peçam a Unopar para fazermos trabalho de extensão. Ali existem vários cursos superiores. Na forma que precisar, vai lá, fala com o Zé Maria. Lá o Zé Maria é gente fina e ele vai providenciar um seminário, um trabalho de extensão para a sociedade, como eu faço aqui hoje. Me consegue mais um pouco d'água lá? A igreja e as escolas e faculdades de teologia hoje são os métodos didáticos usados por Deus para a sua revelação, buscando uma comunhão, uma comunicação, uma comunhão com as suas criaturas. O Espírito Santo que age hoje em nós através dos tempos modernos, pela concessão do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, nos dá esta graça, Ele nos concede essa bênção da sua presença. Mas nada disto pode ser idolatrado, esses trabalhos intermediários. Nada disso pode ser idolatrado. A manifestação de Deus começou, segundo sabemos, há mais ou menos 5.000 anos atrás.
Só Deus deve ser adorado e louvado por seus filhos. A manifestação de Deus começou, segundo sabemos, bem antes dos documentos que nós recebemos, das informações que nós temos hoje, dos documentos, da arqueologia, da história, dos dados científicos. A revelação de Deus começou muito antes. Nós, nas escrituras, nós temos em torno os escritos, em torno de 5.000 anos, mais ou menos essa base aí que nós temos. E passando de pai para filho, chegou até nossos dias por meio das alianças com homens que lhe reconheciam e adoravam em obediência. Os obedientes, eles recebem a graça da fé. Eles recebem a graça do poder de Deus nas suas vidas. E usou Deus alianças, genealogias, nações, povos e culturas locais e a força da natureza para manifestar o seu ensino. Mas nada disso, eu continuo aqui afirmando e confirmando e repetindo, nada disso pode ser idolatrado ou colocado acima da comunhão com Ele. Você tem que ter uma comunhão com Ele, você tem que se aproximar dEle. Você tem que querer ter esta comunhão, buscar esta comunhão através da igreja, através de nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo. A sua mensagem é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E não a aliança, ou a letra, ou a igreja, ou a cultura, ou a genealogia, seja o que for, os costumes, vão libertar vocês. Nada disso. É conhecendo a verdade. E conhecendo a verdade só tendo comunhão. Nada disso pode libertar a criatura. Nada de idolatria, nada de desvio pode libertar a criatura. Só prende. Só transmite informação ou prejudica. Mas simplesmente ajudar e repassar as mensagens de que Ele existe e requer esta comunhão com sua criação, mediante o contato de uma vida comum, uma vida onde Ele está presente e de acordo. Lembre-se que nós falamos no momento passado, na pequena mensagem anterior, Deus é onipresente. Então, Ele está presente, Ele tem que estar presente e de acordo, porque senão Ele não estará presente. Ele está presente, mas não tem uma comunhão com Ele. Pois só Ele pode dar a vida e sustentar a vida. A igreja não salva. A Bíblia é um livro igual a qualquer outro. Regras sacerdotais não salva e aliança não salva, mas sim a mensagem. O conhecimento de que Ele é o Criador. A nossa Bíblia Sagrada, no seu conteúdo, é que fala conosco. O livro é igual, é couro, é papel, é tinta, é igual a qualquer outro. Não tem diferença nenhuma. É a mensagem que ali se encontra que nos dá, que nos leva a essa comunhão. A igreja não salva, como já disse. A maneira, a didática de passar a comunicação, a rádio web não salva, a aliança não salva, mas comunica, ela revela, ela profetiza, ela ensina, ela auxilia. Agora, salvar não salva.